especial que eles deram de presente. A gente fazia muita coisa aqui. É lá na ponta, cara. É uma delícia o apartamento. A proposta do nosso AI Brasil é a gente criar uma cultura AI cêntrica. E para criar uma cultura, a gente tem que ter aquela paixão, aquela coisa que a gente adora, que a gente se diverte, que conversa no boteco, conversa com o pai, com o filho, fazendo amor. Porrada. Ai, que delícia! Né? Porque a gente tem a paixão pela... Aê! Tem que entender. E vou te falar de toda essa busca que eu tive, lendo essas escrituras, pesquisando uma velocidade enorme novos temas, de tudo que eu aprendi na minha vida até hoje, absolutamente tudo, a coisa que mais me transformou, a coisa que mais mudou minha vida, foi quando eu descobri que eu não sou os meus pensamentos. Quem aí tem essa percepção? Modelo, que é o tal do fine tuning que todo mundo fala, né? O futuro são modelos menores, onde eu faço um pós-treino meu, na minha empresa, que eu vou ter uma... Mas o que é? É uma automação em que você define... Aê! É o eu. O AI Vem começa de dentro. Depois a gente compartilha as nossas experiências, nós. E depois A gente dá? Pau. todo mundo. Aê! Pra inspirar os outros, pra fazer Mas, ó, acontecer. O Orkut, todo mundo aqui que é mais velho lembra do Orkut. Ah, O Orkut foi um projeto desse tipo. O Orkut Isso. é um cara dentro do Google que nas horas Você vagas tá- que davam para ele ficar viajando, fez um algoritmo do ator que atuou junto com o Chuck Norris, amigo do amigo, é um algoritmo NP complexo. E para testar ele Amigo fez do o amigo. Orkut. Você sempre faz o seguinte: quantos atores entre você e o Chuck Norris? E tem uma teoria computacional que calcula qual o caminho. Tanto que no Orkut você falava, eu sou amigo do Pedrão, na ordem 2, quer dizer, eu sou amigo do Lins e o Lins é amigo do Pedrão. Então eu sou amigo do Pedrão nível 2. O Orkut nasceu para fazer esse algoritmo. E virou uma rede social por alguns anos, tipo que é o Facebook hoje. Né? Aê! 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 Você falou 3 coisas que eu não conheço. Fala. O que é VLM? Visual Language Model. Isso é o LLM Plus? É um LLM que... Espacial, né? Como o Ale falou, essas coisas não servem só para texto. Tem um processo que chama embedding, que você transforma uma informação num monte de numerinho. De um jeito especial, mas é num monte de numerinho. E daí você pode transformar a imagem, pode transformar conceito do mundo, você pode transformar áudio, você pode transformar um monte de coisa. Então esse é o tal do VLM. E o SLM? É Small Language Model, que ele nome falou. que eu não gosto, que é um LLM pequenininho. O pequenininho. É o destilado, é o DeepSeek é um small, né? Mas nem precisa ser. A ideia que tem é o seguinte: os grandões, eles armazenam muita informação. E é mas, muito grande, é muito toque, é muito caro. mas a maioria das coisas que você precisa, você não está fazendo RAG, você está mandando informação junto. Então você pode usar um pequenininho que não tem tanta informação, mas que consegue entender a linguagem, consegue resumir um texto. Agora, para aquele que está nos ouvindo, você vai perguntar se ele já usa N8N. N8N. Estamos usando bastante lá. N8N. N8N. Olha que legal. Pedrão, você não vai cair na água.
Explica pra ele. Não vou cair não. Oh! Explica pra ele o que é o N8N. N8N é um jeito de você fazer as coisas funcionar fazendo desenho. Em vez de programar, você faz desenho. Mas é o que eu tava fazendo. E é legal, tenho usado com o time. É no code. Porque pegar o meu jurídico, quero fazer uma automação onde, o contrato a cada 30 dias eu quero assim, se for tal, 60 assim, me manda uma mensagem. Não coda nada. Mas pegou o N8N, conseguiu brincar, botou no Sheets e fez a automação sozinho. E como é que faz para usar o N8N? É um produto? É um app? O importante é o seguinte, você viu que o Murta Que lindo isso. O jurídico dele tá usando. Mas tem muita gente fazendo isso, querendo pôr em escala, vender para o consumidor final. Aí vai dar. Daí você tem alguns probleminhas. Tem alguns problemas. Você precisa tomar cuidado, porque primeiro que é uma plataforma de terceiro. Teve a Build.ai, que faliu. E todo mundo que tinha os aplicativos rodando no Build.ai... Acabou. Vou dar um exemplo, Pedrão, para fechar aqui. A gente tem um campeonato no Bootbox agora que chama Psicopata do AI. Psicopata do AI. Por isso que essas conversas de corredor são as melhores conversas, porque isso forma a cultura. O psicopata. Quem não usa AI está fora do mercado. Mas como é que eu incentivo o meu time a usar AI, brincar e experimentar? Então, o N8N deixa democrático. Guia é o nosso mestre. O N8N deixa democrático o meu jurídico. Vou dizer o que nós não vamos fazer para vocês já tranquilizarem. Não tem aquela tanto de atividade física que a gente fez no Ibirapuera, que tanto fez bem para a nossa saúde, tá? Porque sem saúde, não tem nem família, né? Antes de saúde não existe nada. Você vai estar no hospital ou vai estar no caixão. Então esse foi o passo 1. Passo 2. Objetivo, conversar, conhecer, se conectar. É muito diferente de estar num evento, numa palestra, numa reunião, porque você faz conexões superficiais completamente vinculadas a uma pauta, a uma atividade profissional. Você se conecta com aquilo, mas no momento que você não precisa fazer mais nada daquele trabalho, cada um vai tocar a sua vida. Quanto mais impactante é o que a gente está fazendo, mas a gente também não vai se arriscar mais do que a gente fez no Ibirapuera, mais profundos são as conexões, ou a cicatriz. Vai ter sangue hoje. Como é que nós vamos fazer a divisão aqui hoje, nesse primeiro momento? Momento 0 é esse, interação, conversar, conhecer o máximo de pessoas. Esse é o melhor dos desafios, tentem conhecer gente. Eu conheço boa parte de vocês aqui e eu sei o tamanho da potência e impacto. Um chegou aqui, porra, tem quase 1 bilhão aqui. Eu falei, rapaz, não tá 3, já tá 5 bilhões aqui, em relação à construção de valor. Mas é muito menos sobre dinheiro e muito mais sobre impacto, tá? Tem muita gente que fez muita coisa diferente. Tem gente que fabrica alfinete, tem gente que fabrica foguete. De alfinete a foguete, passando por apicultura, tem de tudo aqui. Muito pouco. Profundo da mente e do emocional e o profundo do técnico. A gente, na maioria das vezes, usa uma Alexa, né? Uma ferramenta que a gente conversa com ela e a gente imagina que a gente é especialista no assunto. Existem uns conceitos muito por trás que, se a gente entender e compreender, a gente é capaz de ser o enabler, né? Habilitar, desenvolver toda a tecnologia que todo mundo vai utilizar. Da mesma maneira, se a gente não conseguir cuidar de corpo, mente espiritual, a nossa potência de 0 a 100 a gente vai ficar em 10, né? A separação sobre AI, eu vou falar sobre NI, Natural Intelligence. Então a gente vai falar como que a gente se conecta ao nosso interior para sair desse ciclo de ansiedade. Quem aí conhece ou tem alguém na família que tem ansiedade? Levanta o braço. Quem aí tem sentido que esse volume absurdo de mensagem que o Caramaggio deixa entrar gera ansiedade? Quem se sente muitas vezes travado, procrastinando, que você fala, cara, não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou conseguindo fazer o que eu tenho que fazer. Alguém aí? Excesso de informação, excesso de coisa. Você consegue encontrar esse silêncio interior e usar esse silêncio para potenciar o seu mais forte Natural Intelligence. Então é sobre isso. E colapsei, entrei em depressão, fiquei por isso aí por quase 1 ano e meio, e eu encontrei um caminho, que eu chamo de 7 lentes da transformação, são essas aqui. Eu vou contar para vocês como vocês podem aplicar hoje já na vida de vocês e mudar completamente seu estado de presença em poucos minutos. É isso. De um assunto técnico, mas com uma visão de negócio, de estratégia menos técnica. Eu brinco com a Lê desde sempre que, se a gente não souber do que a gente está falando, a gente não vai conseguir usar direito.
E eu vejo muita confusão, mesmo de quem é especialista na área ou está fazendo coisas muito importantes. E eu acho que falta aquele... a gente voltar lá para a década de 80, 90, entender um pouquinho como tudo se desenhou, para a gente poder tomar as decisões certas e saber para onde que a gente vai agora. Pisar um pouquinho mais do que até a canela dentro d'água, para a gente poder tomar as nossas decisões de negócio, ou pelo menos saber o que a gente tem que estudar e tem que aprender para tomar essas decisões. Então, eu sou matemático, eu trabalhei muito tempo no mercado de defesa, então eu não fiz avião, mas eu já fiz computador de bordo para avião, já trabalhei com sistema de submarino, o submarino que nem está pronto aí, eu cuidei de uma parte dele. Mas eu trabalho com tecnologia e com pesquisa e desenvolvimento desde sempre na minha vida. Então eu dei muita sorte que eu pude sempre trabalhar com estado de arte em várias frentes. Criptografia, engenharia, até míssil eu já mexi com isso, integração de míssil em aeronave. Então, IA está sempre junto, mas tecnologia como um todo. Eu acho que eu fiz o meu primeiro Perceptron em 94. Faz bastante tempo. É Perceptron. Marra, estamos aqui, high-tech. É isso aí. E aí, Pedrão? Fala, Pedrão. Da onde você é, Pina? Conciliadora, Belo Horizonte. Veio aqui só para esse evento. Só para evento. E aqui temos o Andrew. Isso, é o mascote aqui, sacanagem. Não, mascote. 13 aninhos, já quer saber sobre AI, sacanagem, né? É 23. Quer fazer impacto social com... Né? Você se formou em quê? O que você se formou em quê? Eu? Ensino médio completo, fazendo faculdade de marketing. Tenho uma empresa de marketing e estou também desenvolvendo uma ONG para jovens em vulnerabilidade social. Conhecendo a Tati agora, estou dando boas-vindas para ela, mas ela está me dizendo que faz um tempinho já que ela está nos ajudando, então essa é a bênção, juntar as pessoas para o nosso propósito do Brasil, levar conhecimento, propósito, construir coisas grandes, é isso. É isso aí, é um prazer estar com vocês. A Tati tá bem animada, né? Estou muito animada. E tem uma curiosidade aqui, que o pai da Tati é de... Goiânia. Goiânia. Capital da IA. Capital da IA. Imagina se fosse a gente. Nossa, que vida difícil, que inferno. Hoje é um leão, ontem foi um jaguar, não aguento mais essa vida, que coisa difícil. E não vem mais nunca mais isso aqui, a gente tem um minuto de paz. A gente vai carregando o passado. Quando você faz isso, você vai permanecendo no espaço, no estado de guerra. Nesse estado de guerra, seu corpo não opera como ele deveria operar. A gente substitui 25 milhões de células por segundo. Nesse momento, seu corpo não está substituindo. Quando você para de substituir célula, o que acontece? O que é a célula não substituída no seu corpo, ou má substituída? Como isso chama? Câncer, problema neurológico, problema vascular, problema pulmonar. É o seu corpo não conseguindo sair do estado de guerra. Aí você pega um país, se ele está em guerra, ele está investindo na saúde, na cultura, no teatro? Não está. É só na sobrevivência. Você acha que o país, nosso aí, com o governo dele, era mais ou menos inteligente que o seu corpo? Então, se o seu corpo, se o país, ele põe o foco onde precisa, imagina o seu corpo. Então, quando a gente começa a entender isso, a hora que você tira esse estado, você melhora a sua função imunológica, você diminui o seu estresse, você aumenta a sua cognição, você aumenta seu foco, você aumenta a sua saúde, você aumenta tudo. A hora que você começa a controlar o que te controla, a controlar seu corpo. Qual que é o impacto que isso tem na empresa de vocês? Aí a gente volta para aquele primeiro estudo que eu apresentei para vocês. Imagina cada um de vocês, o dia que vocês estão bem, voando, você fala, cara, hoje eu estou no avião, produzindo muito. Quanto que você produz, Alexandre? De 0 a 100 você produz 100 no dia que você está voando. O dia que você não está voando, você produz quanto? Menos 10, perfeito. Quando a gente fala em empresa, quando eu vou levar isso para a empresa que tem graus de subordinação, a pessoa fala, 98%, 95%. Quando está o chefe do lado, mas o Alexandre já trouxe 0, negativo. Eu, na minha época, mas melhor nem ir para a empresa, você já contamina todo mundo com aquilo ali. Então, é óbvio, que se os seus colaboradores, seus vendedores não estão bem, eles não vão conseguir vender. A pessoa não consegue nem pegar no telefone. Não consegue dormir, seu Pedro. Pelo amor de Deus.
Sem energia não tem jeito. Sem tesão não vai, né? Não faz nem filho. Parte técnica. A turma que foi lá, agora a gente vai entrar numa parte técnica. Vocês vão ter um pouco de técnica. Deep tech. Vocês não ficarem tristes, é a turma que não foi ver os foguetes. Importante, focado, todo ali, resolvido. E o outro da estrada olhou para ele e falou: meu senhor, para onde o senhor está indo? Ele falou: não sei, pergunte ao cavalo. E essa, até então, tem sido a história da nossa vida. Nós somos esse homem, essa pessoa montada nesse cavalo. Esse cavalo é o nosso cérebro, é a força dos nossos hábitos. É esse computador muito mais poderoso do que qualquer supercomputador que vocês possam imaginar que existe no planeta. AI, GPT, nada chega aos pés disso aí. Vamos lá, tem todo mundo uma inspiração profunda, ó. O que aconteceu nesse instante? Nós temos no nosso corpo 37 trilhões de células, trilhões com T. Vou explicar para vocês a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. E 1 trilhão de segundos é equivalente a 31 mil anos. Então, nesse instante que vocês respiraram, vocês levaram oxigênio para 37 trilhões de células. Vocês levaram e trouxeram gás carbônico de volta. Fizeram, como é que chama a analogia? Acho que eu fugiu aqui quando volta, fazer reversa, fizeram reversa de gás carbônico para todos os clientes. Vocês ativaram mais de 100 trilhões de sinapses. Cada um de vocês, nós temos dentro de nós a maior indústria química do planeta. A gente produz mais de 10 mil SKUs de químicos nesse instante dentro de você. Uma farmácia tem de 2.500 a 3.000 SKUs. Você produz 10 mil. Você acha que o que te cura, o que te mantém saudável é a farmácia? Ou é dentro de você o que você já produz para isso? Nós temos o maior comando biológico do planeta. Nesse instante, cada um de vocês recebeu mais de 11 milhões de bits de informação. E vocês editaram essa informação tativa, olfativa, sensitiva, visual, em tempo real. Se você estiver jogando tênis, você está rebatendo uma bola a 200 km por hora. Se você for uma mulher grávida, você está produzindo uma vida do zero dentro de você. O outro lado é morte do nosso corpo. Isso acontece de maneira perfeita. Você dá um pequeno corte aqui, em instante essa célula já sabe que ela tem que ter uma célula da veia, da artéria, depois já vai cicatrizar uma velocidade superior à velocidade da luz, que a ciência não consegue descobrir como que o nosso sistema biológico tem essa velocidade, porque não é fisicamente possível ter essa velocidade. Se você esticar o DNA de uma célula, ele tem 2 metros de comprimento, é isso aqui, ó. Aqui, ó, essa área da mesa aqui, o DNA de uma célula. Se você multiplicar isso aí por 37 trilhões de células, sabe o tamanho que dá isso? Você vai e volta no Sol 250 vezes. Ou você vai até Netuno e volta 16 vezes. Esse é o pendrive que você tem dentro de você. Essa é a capacidade de processamento que o seu corpo tem. E a gente preocupado com o AI tomar nosso lugar. Então isso aqui, gente, é infinitamente superior a qualquer coisa que a gente tem. A maioria das coisas que são automatizáveis são melhor automatizáveis com um orquestrador determinístico. Ou seja, mesmo que eu tenha uma IA, que o resultado dela vai decidir se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita, eu sei que ali eu tenho que decidir se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Eu não deixo um orquestrador, que é uma IA, decidir se ali tem um ponto de divisão ou não para mim. Porque quando eu faço isso, aquela imprecisão, ela vai se multiplicar por todos os pontos de decisão e por todas as decisões que foram tomadas pelo orquestrador. E daí eu consigo ter um sistema um pouco mais instável e não serve para automações, por exemplo, indústria ou coisas desse tipo. LLM, muito usado para linguagem natural, mas são duas coisas diferentes. Eu posso ter a mesma lógica de um modelo largo de treinamento que não seja exatamente para falar o nosso idioma. Exatamente. Aí qual o exemplo que você pode trazer que não é esse?
O mais legal de tudo isso é assim, os Transformers, eles foram criados para fazer tradução. Tá? A ideia original era que eu consigo traduzir ou transformar texto em alguma coisa, numerinho, processo esses numerinhos e destransformo eles para texto de novo. E a ideia era usar isso para tradução. Então eu entro com texto em inglês e sai texto em português. E eu não faço nenhuma conta aqui no meio. É o começo do processamento de imagem do Stable Diffusion, da Midjourney, que o que você faz? Você transforma uma imagem bonitona em um ruído branco e daí você consegue fazer o caminho de volta. Daí descobriram que o caminho de volta, dependendo como é que você organiza esse ruído que você criou, gera coisas novas diferentes da imagem original. O Transformer, ele foi usado para modelo de linguagem, mas você pode, na verdade, tudo que você conseguir transformar em numerinho, você pode usar no modelo de linguagem. E daí você começa a ter modelos que podem ser menores e que, por exemplo, um modelo que a gente usava muito era basicamente para fazer código. Não sabia falar, ele só fazia gerar código. Mas você pode usar basicamente para qualquer coisa. Tem gente tentando treinar Transformer para falar com um golfinho. Tá? E a tecnologia permite. Tem só um detalhe que eu esqueci de falar. E tem um ponto importante. Fazer modelos menores... Você alucinar, né? Entra um negócio diferente. Total. Muda a atenção, né? Que é isso que acontece nos modelos mesmo. Você está respondendo uma coisa que tem uma palavra que te joga para lá e você começou a falar do Einstein físico e começa a falar do hospital aqui. Mas o que é importante entender? Eu consigo pegar modelos menores que não têm todos aqueles parâmetros e que sabem falar português. Só que eles não vão lembrar de detalhes muito específicos. Eles não vão saber responder tudo de cabeça, digamos assim. E daí eu faço um ajuste de pós-treino que eu especializo esse modelo, que é de linguagem, mas para responder um tipo específico de pergunta. E eu uso uma técnica que chama RAG, que eu jogo junto com a pergunta um pedaço de texto que tem a resposta. Esse conjuntinho de modelos menores, com pós-treino da minha área, da minha empresa, da minha especialização para fazer aquela atividade, junto com o RAG, no formato dos tais dos agentes, e sem contar para ninguém que isso é IA, é o futuro, é o que a gente vai ver acontecer daqui a pouco. A gente vai ter um enxame desses caras, eu vou ter 4 ou 5 modelinhos meus especializados, um para cada coisa, rodando perto de mim, sem gastar uma fazenda de GPU, e conseguindo entregar um negócio diferente, novo, e que lá dentro tem o tal do Perceptron, que foi onde a gente parou de tentar imitar o cérebro humano. Ninguém falava de imitar o cérebro humano até aparecer o ChatGPT. De verdade. Tem outras técnicas neurosimbólicas, etc., mas com redes neurais não. Rede neural é computação e matemática pesada, é matemágica, tá? Desculpa, gente. Não agradece não. Meio e nobody cares se é o IA ou não. Então se apresenta, fala o que é um pedacinho disso para deixá-los com gostinho do que a gente vai ter nos próximos encontros. Conforme a gente combinou. Conforme a gente combinou. Eu acho que nunca dá certo isso, né? Eu acho que no final do dia tem muita espuma, né? Tem muita coisa sendo falada sobre a generativa, mas, cara, não é tudo que funciona, não é tudo que gera valor ali na segunda-feira, e eu acabo me preocupando muito com isso. Então, o Ale fez um curso comigo de IA generativa em 2022, né? Quando a gente não falava de ChatGPT, a gente usava GPT por outras plataformas, né? E já era mágico. Mas fato é que a tecnologia desenvolveu muito rápido, e hoje a gente já consegue fazer muita coisa. Então hoje eu atendo 3 grandes grupos publicitários, mais de 30 empresas como AI Lead. Essas empresas estão todas correndo. Existe uma corrida hoje brutal dentro de publicidade para colocar a IA generativa para gerar mais produtividade e qualidade criativa. E, cara, eu acho que é isso, né? E vou tentar... Dá tempo de testar tudo?
Não dá. Eu tinha que estar, na verdade, no outro na outra palestra, mas a gente sempre quer aprender mais um pouquinho no final do dia, né? A gente não larga de trabalho. Mas é isso, então. Então, se for para eu vir falar alguma coisa, eu vou falar sobre isso, né? Sobre essa evolução e principalmente sempre o que funciona, né? Então, tem muita gente que fala assim, cara, é só você colocar um prompt ali, sai um filme pronto e você vai usar aquele filme pronto, demorou 5 minutos. Desculpa o palavrão. Pode dar porrada, não, pode falar. É o cacete, não dá, entendeu? Você não tem controle, você não tem nada. Aquilo vai acontecer um dia, vai ficar em 5 minutos, talvez fique. Mas fato é que ainda depende muito de humano, depende muito de curadoria, depende muito de repertório. E eu acho que assim, no final do dia, né, falar sobre IA generativa é falar sobre repertório, né? Cara, não adianta, o cara tem que ter repertório técnico. Eu não vou entrar no campo do Zanibone, não dá, entendeu? Agora, se ele vier falar de imagem comigo, eu vou engrossar com ele. Aê! A gente vai sair pro fight. Bota pra brigar agora? Então, e assim, cada um na sua, e vai continuar assim. Né? A gente vai continuar tendo bons profissionais de cada área, né? Então é mais ou menos isso, cara. Obrigado, cara. E ele foi o cara que criou essa logomarca, mas não é mais uma logomarca, são os conceitos novos. É um conceito que pode virar uma lâmpada, que pode virar uma árvore, que pode virar uma coruja, e você vai ver que vai carregar todo o conceito. Faz a sua finalização aí. Tênis. Acho que todo mundo conhece a brincadeira, né? Então, aí fala, por que você está calçando tênis? Você vai correr mais que o leão? Falou, não, eu tenho que correr mais que você. E é a brincadeira. Então, acho que uma coisa que tem a preocupação da IA generativa a gente está trabalhando, por exemplo, com agentes para dados lá no Lookbox, né? Ele vai errar? Vai. Mas se ele errar muito menos que o analista, eu já estou competindo, não preciso não errar, né? Então, acho que essa é um pouco da visão, de não sei como é que fica isso na saúde, esse caso do rádio. Pô, você vai errar muito menos que o radiologista, já não está valendo? Como é que você vê essa brincadeira aí na competição? Excelente provocação. Peraí. Pediu pergunta fácil, essa aí vai ter que ser respondendo. Não. E aí você tem a prioridade de descer ao lado dele e a gente vai descer falando. Mas em vez de eu me despedir, eu agradeço, eu despeço na descida. O importante do que ele falou... Nerd é foda, é que o importante do que ele falou é que foi uma coisa que eu tinha que ter deixado claro, mas não deu tempo e a gente vai aprendendo e a gente conversa nos grupos também. Ele está olhando com o olhar de sistema e a IA é uma pecinha. E ele sabe que vai errar. E daí você consegue contornar no sistema. Tinha uma frase bonita ali, que era um sistema no final, que era justamente para falar isso. Então, eu sei que vai errar. E daí eu tenho que entender se para o meu sistema tá ok errar, quando vai errar e como que eu vou contornar o que vai errar, porque o humano também erra. Esse que é o ponto. Se eu melhorar, se eu melhorar o erro do radiologista e não acontecer o efeito de no primeiro erro tirarem e nunca mais usarem, eu ponho. Se não, eu tenho que cercar de alguma forma. E aí quem que vai definir a forma? É a gente que está desenvolvendo os sistemas. É a gente que está fazendo a solução que nobody quer se tem IA ou se não tem IA, se IA é imprevisível ou não. O meu sistema não pode ser imprevisível. Eu tenho que saber o quanto que erra, quando não erra, e como que eu vou contornar isso. Porque daí eu vou ter um produto que vai explorar essa loucura toda. E a gente vai molhar mais do que a canela, porque a gente ainda não molhou a canela. E tem gente discutindo se pensa, se tem alma, se vai dominar o mundo. É isso. E não. Vamos pegar o que a gente tem, reduzir custo e começar a criar coisa nova. A gente nem está reduzindo o custo direito ainda. Dá para criar uma economia nova usando esses modelos. Muda a sociedade. Né? Toda a tecnologia muda. Hoje está todo mundo olhando no celular. O professor Celso lá sempre fala, né? O digital, né? E daí ele aponta o cara no meio da palestra que está lendo o celular. Você está olhando para o celular, tá vendo? A gente está no mundo digital. Mudou a vida. Se você perder o celular, você não sabe chegar em casa às vezes. Daqui a pouco vai mudar. A IA vai mudar. Mas vai ser que nem a eletricidade. A gente não vai saber que é ela que está mudando. É isso. Antes do efusivo aplauso, vocês têm uma obrigação.
vocês precisam sentar no almoço com ao menos 2 pessoas que estiveram no outro evento e passar um pouquinho do que vocês viram aqui. Boa. E vocês vão receber a mesma coisa de lá. Efusivo aplauso para esse cara que é fera, gente boa. Obrigado, Anang. Procurar no chat GPT. O que é Anang? Anang é aquilo que vai acontecer. É o destino, é o que tem que acontecer daquele jeito. A Anang é uma consultoria. É uma consultoria. Mas e de onde veio esse nome? César Tauro. E de onde veio esse nome? Veio de uma deusa grega. E o que essa consultoria faz? O que essa consultoria faz? A gente faz uma consultoria estratégica para lideranças e tomadores de decisão com relação à tecnologia, hoje mais voltada para a inteligência artificial. Então, você desenvolve projetos ou você é a cultura? A gente explica para o decisor tudo que ele precisa saber para ele poder tomar uma decisão confortável e consciente. Se daí, na empresa dele, ele precisar já aplicar para alguma coisa, a gente tem um conjunto de parceiros que a gente pode acionar com soluções prontas e, eventualmente, a gente faz um pouco de P&D nos casos que precisa. Mas, basicamente, hoje a gente está trabalhando para dar tranquilidade para o cara do conselho, para o CEO, para o decisor, que às vezes não tem um cargo desse, saber do que se trata, porque está todo mundo desesperado, né? Tem um fomo muito grande. Então, letramento para alta liderança. Isso. Fantástico. Ele não pode ver um piano. Steinway. Esse mano é o melhor piano. Aê! Olha! Que é minha filhota do coração da mamãe, né, meu bem? Você tá bem, meu bem? Quênia, vocês estão sabendo? Vai palestrar, o que você vai fazer, Flávia? Vai ser em agosto, em Belo Horizonte. Não me convidou, nem acreditei. Vou começar a Flávia. O que o Ale coloca as coisas de uma forma apaixonada, mas com profundidade. Aquilo que ele fala reverbera, porque quem conhece, quem está estudando, sabe que o que ele está falando faz muito sentido, tem contexto, tem conhecimento. E você vê muitas outras pessoas falando, mas empreendedorismo de palco, você vê muito... E não é isso, embora ele seja um cara extrovertido, animado, que empolga a gente, mas ele tem muito conteúdo. E aí, poxa, é isso que eu estou buscando. Esse conteúdo eu não achei em outros lugares. E aí, rapidamente, eu fiz parte dos grupos do WhatsApp. E aí você vai trocando ideia, você vê o Zanibone direto, nunca conheci ele pessoalmente, sempre dando toque. Então foi criando uma identificação com o grupo. Aí eu falei com o Herbert, vai sair o Prime Movers aí, nós temos que ir, porque, cara, eu acho que lá a gente vai encontrar o que a gente está buscando, ou pelo menos algumas ideias de que caminho tomar. E aí nós estamos aqui. Aqui o Helder. Herbert. É sócio na empresa, qual que é a empresa? Chama GE21 Geotecnologias. Na verdade são 4 empresas, é uma consultoria em mineração, uma empresa de geoprocessamento, uma de realidade virtual e mais uma de análise de dados que a gente está aplicando para o tema ESG, né, que está mais em fase de estruturação. O Charles é o grande professor, um cara com experiência gigantesca, tanto na parte de engenharia... E você é a parte de vendas, então? Eu sou a parte de negócio, de business. Aí eu procuro correr também na parte técnica, mas não ficar muito para trás. Na verdade, eu sou engenheiro de software de formação, mas fui muito para a parte de negócio, para gerenciamento de projetos. Eu faço mestrado em estratégia empresarial
Legal. Meu foco é pesquisa, estratégia, inovação e IA. Então, quando ele começou a levantar, olha, esse grupo aqui é interessante, rapidamente eu falei, vamos ver. E como eu disse, o Ale, ele coloca as coisas de forma muito simples, mas quem estuda vê que ele tem profundidade. Porque as conexões que ele demonstra é de gente que tem background. Então, assim, chamou muita atenção e falei, vamos lá. Nós, como bons engenheiros, pensamos muitas vezes no técnico, e esquecemos da importância das relações, das conexões, dos pensamentos ali laterais, diferentes da gente. Então, acho que está sendo uma oportunidade fantástica para mudar um pouco ali o mindset, aprimorar o conhecimento. Aê. Muito legal conversar com cada um de vocês. Eu acho que eu tive a oportunidade de conversar com vocês aqui. Fala uma aqui, qual é a nossa metodologia, Paulo? Isso! Eu, nós, todos nós. Aê! Que essa coisa, a criação de cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente quer criar no propósito da AI Brasil, cultura AI-centric. Centrada na IA. Por quê? Porque a gente tem que... Todo aqui está aqui por causa de quê? Por causa desse tesão que é a inteligência artificial. Verdade mesmo, falso? Vocês deviam ter falado. Vou perguntar de novo para ficar bom. E aí, eu sou o cara... E aí, foi boa a experiência? O que vocês sentiram aí? Maravilhosa. Harmonia, paz, harmonia. Aí. Gostaram da experiência? Muito bom. E aí? Sensacional. Meu pé tá levíssimo. Tá levíssimo? Pensa na experiência, hein? Tá ótimo. É? Você abandonou seu grupo? Putz, eu tava lá. Tudo bem? Certo, sobrevivendo. Ó, depois tem que falar. Putz, o que você tá agitando aqui? Não, tô calma, O que você fez lá? Fala aqui. A gente fez uma experiência sensorial com os pés. A gente passou em esfoliante, depois a gente pisou em pedrinhas, depois pisou dentro da água. É toda uma experiência que eu esqueci o nome. A gente tem que perguntar pra moça. Mas ela faz a gente sentir várias coisas. E foi uma delícia. E depois a gente fez uma meditação. E meu pé tá quentinho agora. Ah, eu fui o primeiro, né? Eu me lembro disso. Que tirou e aí ficava... Hã? Vamos montar um hotel, pô. Duas coisas que eu tô... O centro olímpico. É, mas a gente... E um hotel. É. Uma pessoa diferente da outra. Porque não existe ninguém igual. Somos únicos neste grande universo. Então agora, como nós... Qual é o seu nome? Como o Léo falou, ele mandou a charada, né? A nossa vida é impermanente, já sabemos disso. Então, por isso que eu pedi para cada um de vocês registrar a obra de arte que vocês fizeram. Porque agora vem o exercício, desmontar a mandala. Por quê? A vida é impermanente, a estação é impermanente, o trabalho, o movimento, algumas vezes se programa, vou fazer isso. Você começa o dia do trabalho, ele faz assim, olha, muda tudo. E tudo bem, faz parte, é a gente se aceitar os novos movimentos, os novos desafios, mas sem querer deixar tudo muito perfeito. Claro que a gente tem uma meta para entregar, com certeza. Mas como que a gente entrega isso? Como que é o olhar diante da situação adversa que eu preciso passar? Então essa é a missão para vocês, né? A missão de olhar para dentro. Então agora vocês podem se desfazer da mandala, da forma que quiser. Ou vai levar lá, ou põe para frente, ou desmonta e deixa no ladinho. Esse é o exercício final, desmontar a mandala. Exigindo isso. Eu tô vacinando. Aí. Destruíram a mandala? Destruímos. Já foi. Mas não pode falar pros outros times, né? Porque Não é segredo. pode, é segredo. Vamos mandá-la para outro lugar. Hã? Félix. E aí, Paulo, o que você falou? Eu pedi pro GPT analisar pra mim o que a minha mandala quer dizer, mas tá sem internet. Posso te dar a internet. Que a mandala diz como ele tem. Fala, Alex! Fala, Pedro. Eu só vou encher o estádio aqui, só na... Vamos! Vamos? Bora! Vamos encher o estádio. Planeta diferente. É uma coisa surreal. A China... Então é isso que a gente quer fazer de muito assédio de máquina. Ele tá seguindo tudo regrinho. Ele tá seguindo tudo certinho.
Depois eu vou cobrar muito caro dele. De gente, cara. Eu tenho um vaso dessas plantas lá em casa. Eu paro de olhar pro bagulho e o bagulho caindo pra cada lado. Eu fico queimado, imagina. Você entra numa viagem, ela fica tocando, vem buscar você. Aqui na Cotia. Vai ter acesso ao serviço também. Durante a semana também. Gostou, Ale? Olha, fogo. Eu adoro fogo. Etc. Vamos lá? Por favor, o tempo é de vocês. E por último, em relação a tempo, tem algumas pessoas que são de fora. E tava querendo voltar de bicicleta para casa hoje, então. Ô Edu, o que eu falei? Bicicleta para todo mundo? Bicicleta para todo mundo para voltar embora. Para todo mundo. Já ele que deu ideia, viu? Boa. Vai me entregar. Boa. Você tá quanto tempo aqui na Árvore? Desde o começo? Desde o comecinho. Pra quem que você quer dar o microfone agora? Deixa eu ver. Boa, eu entregar. Escolhi ele. Assim, muito... Esse que é o famoso Andrew. Esse é o Andrew. Coordenador de uma ONG de desenvolvimento de jovens. A gente desenvolve jovens em vulnerabilidade social. E a gente passa as coisas. E o Alexandre conheceu o Wilson na Chapada Diamantina, numa travessia de 7 dias, uma doideira. Ah, você também fez essa? Não, fiz não. Vou fazer. E aí o Alexandre conheceu o Wilson e assim foi feita essa conexão. E o Alexandre sempre com as ideias dele, com os projetos, a gente está acompanhando. E aí foi que a gente conheceu ele. E o projeto ele quer o quê? Levar para os jovens o que está mais atual no mundo. E o que está, gente, é a inteligência artificial. Então a gente leva lá não só a tecnologia, a gente leva o emocional. Hoje a palestra que você deu foi fantástica. Ele falou que vai dar de presente para mim, para eu fazer o curso que ele tem, para depois passar para os jovens. Então agradeço mais para você. Aê! E Andrew, o que você tirou do Léo lá? O principal da palestra dele? Olha, que é importante você fazer o operacional, mas não adianta nada se você não tratar isso daqui primeiro. E que sair da luta, da guerra e ir para a paz. E quando você tem a paz, você consegue fazer as coisas fluírem de um jeito melhor. Então, de novo, agradeço o nome do Wilson que está conseguindo fazer isso comigo, agradeço ao Alexandre, todo mundo aí que me deu apoio, gratidão total. Uma última coisa, eu quero que você conte. Qual vida realmente você viu ser impactada no ornitorrinco? Conta pelo menos uma história rapidinho. De alguém, não precisa dar nomes, mas como é que era a situação dela e como é que ela se transformou? Bom, quero dar o nome de uma jovem, não vou falar o nome dela. Eu considero uma irmã para mim. Ela veio de uma criação muito difícil mesmo. Ela precisava sair de casa. E a gente está dando suporte para ela. E está sendo muito legal ver a transformação de vida. É alguém que não tinha oportunidade, que estava num local que não estava sendo bom para ela. E aí a gente enxergou, a gente está ajudando, vamos continuar ajudando. E ela, para vocês terem noção, ela hoje está morando numa república, então ela saiu de casa, ela consegue se manter por causa do marketing, a gente conseguiu ensinar algumas coisas, ela conseguiu vender o serviço, está conseguindo se sustentar. Então é uma vida que, eu falo, você vai ver esse vídeo, que a gente vai te ajudar. Tudo que eu estou aprendendo aqui eu vou passar para você, do fundo do meu coração, essa galera toda que está testemunhando isso, e a gente vai mudar a sua vida e você vai mudar a vida de outros jovens, e assim a gente vai fazendo uma cadeia. Isso aí é IA Brasil, isso daqui é Prime Movers. Valeu! Marqueteiro ele. Para fazer a primeira edição, ela que é um pouco que é fundadora do Prime Movers. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ela que botou ordem nesses dois doidos. Vai lá, Fabinha. Eu trabalho em equipe. Eu acho que hoje a gente pode falar que tivemos muita conexão, né? Desvirtualizar, estar próximo, para depois poder continuar
no online, em próximos encontros, e poder estar perto e conversar também com tantas mulheres incríveis que estão aqui. Então, foi muito legal participar de tudo isso e que venham os próximos, né? Aê! Horizonte. Como bons engenheiros, a gente tenta otimizar tudo, né? Então, você vai pra lá, eu vou pra cá, depois a gente troca aí. Fala pra mim aí, deixa eu ver se é de BH. Litro de leite. Litro de leite. Dentro da pia. Dentro da pia, não. Dentro da pia, dentro da pia. Não, gente, eu acho que também quero agradecer a oportunidade, estou muito surpreso, muito satisfeito com essa abordagem que eu já comentei com alguns. Para mim foi decisivo a genuinidade, ser genuíno. Ser genuíno. Ser genuíno, né, da proposta, ao mesmo tempo com muita profundidade de conceitos, né, do entendimento das coisas. Então, assim, juntar essas duas coisas para mim foi determinante para mim. E é claro, estou acompanhando aqui a sugestão do professor. Quer dar um? Só fala um, então. 3, 2, 1. Aí, Brasil, olha que lindo! Uhul!